Olá pessoal do nosso Música para o Paroxítona, estamos aqui novamente, hoje para focar um grande sucesso, um disco que fez grande sucesso lá no início da década de 80, exatos 45 anos, lá em 1980, de uma trilha sonora internacional de uma novela. Estamos falando aqui da novela Água Viva, uma novela que passou lá em 1980, como eu disse, no horário das 20 horas, e foi exibida de fevereiro a agosto de 1980, com 160 capítulos. Uma novela que fez bastante sucesso. A gente vai falar dessa trilha, porque essa trilha tocava muito nas rádios, era uma época da disco music, das músicas românticas e tal. Então a gente vai falar um pouquinho dessa novela aqui, da trilha sonora dessa novela. Foi a 24ª novela das 20 horas exibida pela Rede Globo. Ela substituiu a novela Os Gigantes e depois foi substituída pela Coração Alado. Então, uma novela escrita por Gilberto Braga e Manuel Carlos e foi dirigida aí pelo Roberto Talme e Paulo Biratã. No elenco, era um elenco assim dos mais variados, dos mais competentes, com Bete Faria, Reginaldo Faria, Raul Cortez, Tona Carreira, Isabela Garcia, José Legói, um monte de gente da primeira linha aí da teledramaturgia global. Algumas curiosidades sobre essa novela. Essa novela teve algumas... As cenas eram feitas lá na cidade do Rio de Janeiro, nas praias e tal. E aí tinha uma cena lá que simulava lá um topless lá da Tônia Carreira, a Glória Pires, a Maria Zilda, a Maria Padilha. E aí elas iam simular lá no topless. E aí o pessoal lá da praia de Ipanema não deixou. Outra curiosidade aqui que a atriz Beatriz Segal, conhecida como Odete Reutemann lá anos depois na novela Vale Tudo, novela que está sendo feita remake agora com a Débora Bloch. Lá em 1980, antes então de Vale Tudo, a Beatriz Segal fez o seu primeiro papel de megera lá, e era odiada por todo mundo e tal, é só uma curiosidade. Essa novela foi baseada, né, pelo Gilberto Braga, se baseou num musical norte-americano chamado Annie. Fez muito sucesso nos Estados Unidos, ele trouxe para cá, fez uma adaptação, é a história de uma menina órfã. E aqui na novela essa menina era protagonizada pela Isabela Garcia, a irmã lá da Rosana Garcia, Narizinho. Então a Isabela Garcia tinha 13 anos na época e tal, fez parte da trama. Vamos lá então a nossa trilha sonora. Foram 14 músicas aqui dentro da trilha, e a gente vai apresentar muitas delas, quase todas aqui dessa trilha. Trilha que contava aí com alguns artistas bastante conhecidos na época, famosos. No caso era a Carly Simon, do Barry Manilow e do Jimmy Cliff. E aí a gente tinha também mas eu já estava no auge aí da disco music. E aí tinha muito conjunto, muita cantora, muito cantor, que lançavam os discos assim, umas músicas, depois desapareciam. Foi o caso de alguns aqui, até pouco conhecidos do grande público. Então a gente vai mostrar algumas dessas músicas. Falando um pouquinho da disco music, dentro da nossa trilha, a gente tem aqui a música D-I-S-C-O, Disco, uma sigla Disco, foi cantada pela dupla lá, Otawan, que era uma dupla francesa que gravou aí essa música, fez bastante sucesso, Jean Patrick e Annette Eutice. E eles homenageavam lá a cidade canadense de Ottawa, por isso chamava Ottawa. Então, tá aí uma música bem conhecida da época, quem lembra da disco vai lembrar dessa música, uma música bem simples, tá, mas muito agitada, muito boa para dançar, das pistas e tal, fez bastante sucesso. Outra música também, aí na disco, era do conjunto grupo vocal norte-americano, de soul, de rhythm and blues, o Shalamar. Esse grupo foi criado aí em 1977, e aí no finalzinho da década de 70, início da 80, teve muitos sucessos aqui do Shalamar. A gente não vai falar agora aqui, mas tem
grandes sucessos deles aqui, que qualquer hora a gente traz aqui no nosso canal para a gente falar um pouquinho dessas músicas da disco. Então o Shalamar trouxe lá Second Time Around, também uma música bastante forte, que eu tocou bastante aí nessa onda aí da disco music. E depois tem uma outra dançante que é Mandolay. Mandolay é do La Flavor. La Flavor era um grupo vocal composto por 6 integrantes, que se desfez aí no ano seguinte, em 81, mas tocou bastante. Eles tocavam muito esse ritmo disco music, não fez tanto sucesso depois, outras músicas, mas tá aí o registro do Mandolay. Muita gente aí, os cinquentão, vão lembrar dessa música lá de 80. Depois, uma música que também era um ritmo mais dançante, mas não era disco music, a gente vai um pouquinho pro reggae, que também na época estava bastante em moda, com Bob Marley, Jimmy Cliff. E aqui o Jimmy Cliff, o jamaicano Jimmy Cliff, trouxe esse grande sucesso para o Brasil, que é Love I Need. Então a gente vai lembrar também, então aí, essa música mais agitada aí, do reggae aí, do Jimmy Cliff. Depois a gente vai entrar aqui nas músicas mais românticas, mais lentas, que tocava muito nas rádios, nas FMs, tocava demais e fez parte dessa trilha. A gente começa aqui com Barry Manilow, que é um grande cantor norte-americano, um cara assim, primeira linha, um vozeirão maravilhoso. Eu, na minha adolescência, ouvi muito Barry Manilow. Então, um dos sucessos que ele trouxe foi Chips. E ele fez vários outros sucessos, fez uma música homenageando Copacabana, com a música chamada também Copacabana, e outras músicas. A gente já trouxe uma vez o Barry aqui, vamos trazer outras vezes. Mas aqui fica o registro da música Chips. Vale a pena dar uma ouvida. Depois a gente tem uma banda de rock, que tocou também uma música lenta, aquela máxima, né? Banda de rock que resolve fazer música lenta, geralmente faz coisa boa. E não foi diferente com a banda Styx. A banda Styx começou lá no início da década de 60, teve inúmeras formações, e aí no final da década de 70, começo de 80, que era o caso aqui, eles fizeram a música Baby. E aí a banda Styx foi uma das primeiras bandas de rock a ganhar disco de ouro, disco de platina por Vendagem. Então esse clássico aqui, Baby, do Styx. Vale a pena, vai estar tudo lá na descrição, vai estar uma lista enorme na descrição, trazendo para vocês essas músicas. Depois a gente traz aqui uma cantora que fez bastante sucesso também na época, ex-mulher lá do genial James Taylor, a Carly Simon. Tem inúmeros sucessos, inclusive agora no final do mês de junho ela fez aniversário, fez 82 anos, e a gente vai trazer aqui logo em breve aqui a Carly Simon. Aqui é Just Feel Like You Do. Um grande sucesso também, uma música lenta, uma voz linda dela, muito marcante, tem muita presença da Carly Simon. Vale a pena dar uma olhada aí. Foi um dos seus hits. E tem vários sucessos dela que a gente vai trazer aqui. A próxima é Cruising, do Smokey Robinson. Uma música lindíssima também, tocou bastante. O Smokey Robinson é o William Robinson Jr., que tem o nome aí, Smoking, porque quando ele era criança, o tio dele colocou um apelido lá de Smoking Joe. Smoking Joe era um personagem lá de um filme, de um western americano, e o tio dele gostava muito, achava ele parecido e tal, acabou pegando o apelido. Aí depois teve uma conotação um pouco assim, de preconceito e tal, contra os negros, ele acabou tirando o Joe e colocou somente Smoking, daí ficou Smokey Robinson, que é o sobrenome dele, ficou como nome artístico. Smokey Robinson também cantava muito soul, rhythm and blues, ele fez parte daquela gravadora, a Motown. A Motown foi uma gravadora que gravava muito música negra, fez muito sucesso. Os grandes cantores gravaram dentro da Motown, e ele era conhecido como lá o rei da Motown. Ele teve muito sucesso aí na voz dele. Então ficou aqui o Cruising, do Smokey Robinson, grande hit do Robinson. Depois tem Lead Me On também, é de uma cantora britânica que não fez tanto sucesso assim, pouco conhecido, e emplacou outros grandes sucessos também, além desse sucesso, que é a Machine Nightingale.
A Machine Nightingale também foi uma cantora, bem legal a voz dela, e essa ficou marcada por essa música Lead Me On. Lead Me On, grande sucesso. Vai estar lá também a música da Machine. Depois tem um outro grupo aqui também francês de disco, muito conhecido, teve muito sucesso também, que é o Voyage. Foi um grupo musical francês de disco que surgiu lá em 77 e depois parou em 82. Tiveram 5 anos de atividade, tiveram um grande sucesso. E aqui vou deixar um grande sucesso que está aqui nessa trilha, que é I Don't Want to Fall in Love Again. Também uma música bem conhecida, bastante legal. Acho que muita gente vai lembrar dessa música, I Don't Want to Fall in Love Again. Uma música bem legal do Voyage. Depois a gente tem aqui duas músicas que eu acredito que sejam os grandes carros-chefe do álbum, que tocava demais mesmo, em todo lugar tocava essa música. É Just When I Need You Most. Essa música aqui no álbum está cantada pelo Tony Wilson. Tony Wilson é um cantor britânico. Ele era daquela banda black lá que era Hot Chocolate. Mas aqui na descrição a gente não vai deixar com o Tony Wilson, vamos deixar uma versão mais conhecida, que depois ficou muito conhecida do grande público, que é de um cantor pouquíssimo conhecido, teve uma vida pessoal e artística muito complicada. Ele teve leucemia depois dos 49 anos, faleceu em 2004, que é o Randy Van Warmer. Randy Van Warmer é um cantor também que vale a pena a gente dar uma olhada. Ele é norte-americano, faleceu, como eu disse, precocemente, mas deixou aqui essa versão, talvez seja a música mais conhecida dele. Ele fez outros sucessos, mas essa aí realmente ficou marcada. Então, a gente está falando aqui do Tony Wilson, que é um cantor que canta aqui no álbum, mas vamos deixar aqui, homenageando aqui o Randy Van Warmer. Essa música lindíssima aqui, Just When I Need You Most. Vale a pena também dar uma olhada, acho que todo mundo vai lembrar dessa música. E aí, para encerrar essa lista, a gente tem aqui Do That To Me One More Time. Do That To Me One More Time é da Susan Casey, Sound Around. Sound Around, que também a Susan também cantava muito bem, uma loira, cantava bem legal com essa banda, e ela talvez seja um dos maiores sucessos dela. Mas aqui, como eu fiz agora com o Tony, aqui o Wilson e o Randy, né? A gente não vai deixar a versão, a gente vai deixar a versão do Captain Tennille. Captain Tennille é um casal, capitão e a tenente, né? É uma dupla também norte-americana, e formada pelo Daryl Dragon, que é o capitão, já falecido. E aí a gente tem lá também a loira, que é a Catherine Anoinette. Catherine Anoinette, que é a tenente, que hoje está com 85 anos. Essa dupla fez muito sucesso 5 anos antes aí dessa trilha, desse sucesso que tem aqui na trilha, que era We Keep Us Together. We'll Keep Us Together é um puta de um sucesso, tá entre as top lá mais tocadas nos Estados Unidos de todos os tempos, uma música bem legal, que não vou deixar aqui na descrição, que não faz parte, mas dê uma pesquisada aí, We'll Keep Us Together, é da dupla Captain Tennille. Muito legal essa música, e aqui eles interpretam aí Do That To Me One More Time, música também sucessaço na época, eu tocava demais. Então, vamos deixar aqui então essa lembrança dos 45 anos da trilha sonora da novela Água Viva, a trilha sonora internacional, a trilha sonora nacional também. A gente vai trazer um outro dia, também é uma trilha bem legal, tem Guilherme Arantes, tem Menina do Rio lá com a Baby, que era o tema da novela. Então uma novela muito importante, uma novela que teve uma audiência incrível dentro da Globo, e aí a gente vai deixar essas músicas aqui para vocês darem uma olhada na descrição. Então, fica aqui essa postagem, essa lembrança aí para os cinquentão aí, mais aí até. E o pessoal que não conhece, dá uma olhada na época, tanto as músicas românticas como as músicas da disco. Cantores que já sumiram, tiveram uma carreira meteórica assim, e aqueles que já são assim mais conhecidos e tiveram uma carreira um pouco mais sedimentada. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.